Graça e paz, sejam todos muito bem-vindos. Este é o canal Ensino e Palestra. Meu nome é Alex Paulo. É uma grande honra estar aqui na sua companhia. Muito obrigado a você que já faz parte da nossa comunidade. Você que toda semana está aqui no nosso canal, ligadinho aqui na nossa lição da semana, no nosso vídeo da classe bíblica adulto. Aqui nós estamos comentando a revista Lições Bíblicas, o guia de estudos da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. O tema deste trimestre é Bíblia Sagrada, a soberania da Bíblia Sagrada, a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. O comentarista do trimestre é o pastor Douglas Batista. E aqui nos nossos vídeos, aqui no Ensino e Palestra, nós humildemente também fizemos o comentário da revista, o comentário da lição, e ficamos muito felizes em ter a sua companhia. Hoje nós vamos para a lição número 9. Vamos juntos então? Espero você aqui no canal Ensino e Palestra, espero que você fique conosco até o final do vídeo, espero que você faça aí o seu comentário, é muito importante, deixe o seu like, tudo isso é muito importante para o nosso canal. Aliás, deixa eu abrir aqui um parêntese. Se você não está recebendo aqueles que são inscritos aqui no canal, se você não está recebendo as inscrições, eu aconselho você a parar a inscrição, desativar o sininho e reativá-lo. E aí você voltará a receber as notificações aqui do canal Ensino e Palestra. Combinado? Então vamos juntos? Vamos para mais uma lição aqui no canal Ensino e Palestra. Lição número 9, as histórias e as poesias falam ao coração. Nós temos na nossa revista a nossa leitura bíblica em classe, que está no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículos 20 ao 25, e depois Salmo 119, 105 ao 108. É uma leitura clássica da nossa Bíblia Sagrada, este Salmo. Eu queria convidar você, eu gostaria que você lesse esses textos, que você fizesse leitura dos dois textos que nós estamos apontando aqui na tela, para que você tenha um pano de fundo para a lição de hoje. É muito importante para a compreensão da lição de hoje. A divisão dos livros bíblicos para o gênero literário. A Bíblia, como nós já falamos aqui, é uma grande biblioteca. E nela você vê, você acompanha que todos os livros estão divididos por categorias. A Bíblia está categorizada. Na Bíblia nós encontramos coleções literárias completas. A Bíblia está agrupada por assuntos e assim facilita o acesso e o entendimento da mensagem. Por exemplo, no Antigo Testamento, nós temos primeiro os livros Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, são os livros do Pentateuco. Depois nós temos os livros históricos, Josué até Esther. Depois os livros poéticos, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, depois profetas maiores, que vai de Isaías até Daniel, depois os menores, que vai de Oséias até Malaquias. Já no Novo Testamento nós temos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, as cartas e epístolas, que vai de Atos até Judas. Depois nós temos também as cartas, dentro das cartas e epístolas nós temos as cartas paulinas, as cartas que Paulo escreveu para Tito e Timóteo, que são cartas pastorais. Depois nós temos as cartas gerais e finalizando ali com o livro de Apocalipse. Deus ele inspirou, o Espírito Santo inspirou. Deus, através do Espírito Santo, inspirou 40 autores humanos para escreverem a Bíblia Sagrada. E cada um deles se utilizou da sua cultura, da sua bagagem cultural, do seu gênero literário para escrever a Bíblia Sagrada. Por isso, na Bíblia nós encontramos tantas formas de escrita. Nós encontramos narrativas, nós encontramos cânticos, nós encontramos poesias, nós encontramos histórias, nós encontramos parábolas, enfim. A Bíblia ela é recheada, ela é rica em gêneros literários. Por isso que a Bíblia ela é um livro singular. O autor central, o autor primário é Deus e ela existe em vários gêneros literários. A Bíblia ela é maravilhosa porque ela contempla toda a literalidade. Isso é fantástico. Vamos então ao nosso primeiro tópico de hoje, as histórias do Antigo Testamento.
Aqui nós temos 3 subtópicos a serem desenvolvidos. O primeiro, os livros históricos, depois nós temos as histórias dos juízes, depois nós temos as histórias dos reis. Livros históricos, a Odisseia do povo israelita. Nos livros históricos nós temos as guerras de Israel, nós temos os reinos, nós temos os reinados, nós temos os reis, nós temos a história do povo, nós temos conflitos que o povo teve com outras nações, nós temos os reis que estiveram ali governando o povo, enfim, é uma gama de assuntos. O primeiro livro histórico é Josué. Nós já vimos aqui os livros que compõem o Pentateuco, que são os primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. São os 5 primeiros livros da Bíblia. Agora nós temos uma outra categoria, que são os livros históricos, que começa com Josué, que foi o sucessor de Moisés. Moisés que escreveu o Pentateuco. Moisés que escreveu os 5 primeiros livros. Ele deixa um sucessor, Josué. E Josué tem um livro de sua autoria. Ele foi escrito pelo próprio Josué, exceto por alguns versículos que alguns historiadores entendem não terem sido escritos por Josué. Qual é o tema do livro? Consumação da redenção de Israel fora do Egito, a história do próprio Josué, a conquista de Canaã, a terra prometida, a divisão de Canaã, a divisão das terras entre as tribos, a aliança de Josué, também conta a morte de Josué, e claro que aqui não foi o próprio Josué que escreveu, alguém escreveu, alguém narrou a morte de Josué. O livro de Josué, ele narra a missão de Josué. Ele foi indicado por Deus para suceder Moisés e foi eleito por Deus como um comandante supremo do povo. E no livro de Josué nós temos aqui a fidelidade de Deus às suas promessas. Deus prometeu e Deus cumpriu. Nós encontramos algumas teologias no livro de Josué. A posse da terra, a guerra santa, o interdito. Nós temos o livro de Juízes. E Josué, ao contrário de Moisés, ele não deixou um sucessor. O grande erro de Josué foi exatamente esse: não ter deixado um sucessor, não ter feito um sucessor. Um dos maiores erros que um líder pode cometer é não fazer sucessor. Josué não fez o seu sucessor. E nós vimos que depois da morte de Josué, o povo acabou se perdendo. E ali no livro de Juízes nós temos vários eventos onde o povo está longe de Deus, apostatado de Deus. E aí Deus manda um povo estrangeiro para vir dominar, para combater contra o seu povo. E aí o povo se alerta, o povo se acorda, o povo pede socorro a Deus, o povo pede um juiz a Deus. E aí Deus manda alguém para batalhar pelo povo, manda alguém para organizar o povo, manda alguém para gerenciar o povo é novamente reagrupado. Depois de acabado o problema, depois de fim da tempestade, o povo volta à sua apostasia. Depois Deus novamente manda algum povo estrangeiro para dominar sobre o seu povo, aí novamente o povo é despertado. E assim se sucede em todo o livro de Juízes. Por quê? Porque não tinha um governante central, não tinha um líder deixado ali por Josué, não tinha um gestor ali deixado por Josué para governar o povo. Então o povo ele era governado por vários líderes. Vários líderes passaram ali. Vários líderes passaram ali e foram considerados os juízes. E juízes não apenas no campo jurídico, eles não apenas julgavam as causas do povo, eles eram realmente os líderes do povo, eles lideravam o povo. Eles eram os líderes do exército, eram os líderes civis e eram também juízes, porque também eles eles ajudavam o povo na sua organização jurídica também. Os maiores juízes foram Otoniel, da tribo de Judá, depois Aode, da tribo de Benjamim, Baraque, da tribo de Naftalim, Gideão, da tribo de Manassés, Jefté, da tribo de Gade, Sansão, da tribo de Dan. E aí depois nós temos os menores, que é Sangar, da tribo de Simeão, Tolá, da tribo de Sacar,
Abezã, da tribo de Aser, Elon, da tribo de Zebulon, Abdon, da tribo de Efraim. São esses, então, os juízes. Os 21 capítulos do livro de Juízes cobrem um tempo de quase 200 anos, que vai de 1250 a 1050, da morte de Josué até o primeiro rei de Israel, Saul. Porque Samuel, ele também foi considerado um juiz. Samuel, ele foi sacerdote. Samuel também, ele foi um líder, tanto espiritual quanto um líder de guerra, e também foi juiz. Aliás, ele foi o último juiz ali, porque o povo pediu para si um rei, o povo queria ser governado por um rei, porque todas as demais cidades, todas as demais nações, todos os demais países eram governados por reis, e o povo queria a aristocracia para si. E aí nós temos Samuel sendo o último juiz, mas aquele que acaba por ungir os primeiros reis ali de Israel. Alguns números do livro de Juízes. Nós temos em Juízes 16 juízes, 16 gestores, que em eventos específicos lideram o povo. Nós temos 5 guerras civis. Nós temos 9 apostasias. E, sobretudo, nós temos o fracasso de Israel como nação durante o governo dos juízes. Porque davam as costas para Deus, Deus mandava um castigo, se arrependiam, Deus os ajudava, voltavam de novo para a apostasia. Algumas teologias encontradas aqui no livro de Juízes: a conquista da terra, as derrotas sofridas, líderes suas imperfeições, o papel dos profetas, o papel das mulheres, o ciclo do pecado, algumas teologias que nós encontramos aqui no livro de Juízes. Depois nós temos o livro de Ruth, que foi escrito ou por Samuel ou por Isaías. Um dos dois teria escrito esse livro, segundo alguns historiadores que acabam se dividindo quanto à autoria do livro. Fala do registro histórico da vida de Israel. Fala da vida de Ruth, uma vida cheia de problemas, dificuldades, mas também da bênção de Deus. Ainda Israel está sob o governo dos juízes, aqui no livro de Ruth. Ruth fala do amor leal, do amor filial, do amor conjugal, do valor das instituições sociais. Depois nós temos Samuel, que foi o último juiz, conforme nós falamos aqui. O autor de Samuel, aí o pessoal se divide, né? Samuel, Davi, Natã e Gade obtiveram os registros originais, a partir dos quais Isaías montou o livro. Então Isaías, ele teria sido o autor do livro de Samuel. Algumas curiosidades. Uma curiosidade central do livro de Samuel: a fidelidade à aliança como critério de julgamento. É o grande mote do livro de 1 Samuel. Depois nós temos 2 Samuel, que fala da restauração da ordem em Israel através de Davi, a escolha de Deus para acomodar o seu povo, a consolidação de Israel como Jerusalém, sendo o centro político e religioso, a aliança de Davi com Deus. Deus faz aliança com Davi. E nós temos em 2 Samuel a teologia de o profeta como guardião da aliança, Davi como grande modelo de rei. Depois nós temos o livro de Reis, e ali no livro de Reis parece que Isaías e Jeremias foram os autores ou os compiladores finais, utilizando registros públicos dos reis de Israel. Nós temos então os livros de Reis com o reinado de Salomão, a construção do templo, a divisão final do reino, os reis de Judá, os reis de Israel. Nós vimos inclusive os reis aqui, né? Nós vimos aqui, falamos sobre os reis de Israel, vai uma playlist aí para você assistir. É muito interessante estes vídeos que falam sobre os reis de Israel. Nós entramos em pormenores de cada um deles, rei de Israel, rei de Judá. Nós temos então uma playlist aqui que contempla este assunto. Depois nós temos o 2º livro de Reis, aí também a mesma coisa, Isaías e Jeremias teriam sido os autores ou compiladores finais, e utilizando-se dos registros públicos dos reis de Israel. Aí fala da história dos reis de Judá, de Israel, do período de Salomão até o cativeiro na Babilônia. Nós encontramos aqui depois
o livro de 1 Crônicas, 2 Crônicas. Nós não queremos ser muito técnicos na lição de hoje, mas nós estamos passando aqui alguns livros que são citados como gêneros literários aqui na nossa revista. Nós temos, por exemplo, o livro de Esdras, que fala do retorno dos judeus, de todos os judeus, ali o pessoal que volta da Babilônia para reabitar ali Jerusalém, para reabitar Judá. Nós temos ali no livro de Esdras a teologia da reconstrução, a pureza religiosa. Esdras como pai do judaísmo antigo. Temos também uma playlist aqui que fala da volta do povo de Babilônia para Judá. Então você também é convidado para fazer maratona nesta playlist que nós estamos indicando para você. Depois nós temos Neemias. E Neemias é interessante, né? Neemias do capítulo 1 ao 7, ele fala da história de Neemias na Babilônia e os 12 anos do governo na Judéia. Dos capítulos 8 ao 10, nós temos registro de eventos sobre o encargo de Esdras e Neemias. Do 11 ao 12, nós temos importantes listas de judeus exilados e voltaram para Jerusalém. Dedicação dos muros das reformas feitas por Neemias no seu reinado. E nós temos algumas teologias também no livro de Neemias, a teologia da reconstrução, a pureza religiosa, Neemias como modelo de apóstolo leigo. Depois nós temos ainda os livros de Esther, que teria sido escrito por Esdras. Nós temos esses livros que são considerados livros históricos. É claro que nós fizemos aqui um rápido apanhado muito superficial, porque não temos tempo para falar sobre todos os livros, dar detalhes de todos os livros, datar os livros. Enfim, não temos esse tempo, mas apenas um apanhado sobre os livros históricos. Chegando ao tópico número 2, os livros poéticos e de sabedoria do Antigo Testamento. Primeiro subtópico, os livros sapiensais e poéticos. Segundo, Eclesiastes, Provérbios e Jó. Terceiro, Salmos e Cantares de Salomão. A poesia, ela está presente na Bíblia Sagrada. 1/4 da palavra de Deus foi escrita em linguagem poética. Uma coleção de 5 livros formam os chamados livros poéticos. São eles Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. São classificados como poéticos, pois na estrutura do texto a poesia predomina. Também nesses livros nós encontramos profecias, narrativas, mas sobretudo a poesia. Mas a poesia que nós encontramos aqui, nós não identificamos imediatamente. Por quê? Porque é uma poesia oriental, não é uma poesia ocidental. Nós não temos rimas, prosas e versos, nós temos uma diferente estrutura, porque a poesia oriental ela é diferente da nossa poesia. Nós temos uma divisão aqui nos livros poéticos. Nós temos livros sapiensais, que são livros que encerram sabedoria, aconselhamento. Jó, nós já falamos aqui sobre Jó também. Temos também uma playlist aqui onde nós falamos de todo o livro de Jó. Você é convidado para assistir aqui. Nós narramos aqui toda a epopeia vivenciada por Jó. O tema do livro de Jó é o sofrimento do justo. Depois mais um livro sapiensal, Provérbios, e o tema aqui é ética moral. Mais um livro sapiensal nós encontramos Eclesiastes, a felicidade, é o tema de Eclesiastes. Depois nós temos livros poéticos, que são Salmos e Cantares de Salomão. O Salmo é um livro poético, o Salmo é um inário na Bíblia Sagrada. Dentro da Bíblia Sagrada nós temos um inário chamado Salmos. Salmos são cânticos. É como nós, assembleanos, usamos a harpa cristã, é um livro de cântico. Como os nossos irmãos adventistas usam o seu livro de cântico também. Eu não vou lembrar agora o nome do livro que eles utilizam. Outras denominações usam o chamado cantor cristão, que é também um livro de cânticos. Ou seja, Salmos, ele é cântico, ele é música. A poesia é uma das formas mais antigas da expressão artística do mundo. Hoje, aqui no nosso mundo ocidental, ela não é tão comum assim. Hoje, mas ela já foi bem mais utilizada. Ela era um antigo meio de comunicação ali no Oriente Médio. Em antigas culturas, epopeias inteiras eram registradas em linguagem poética.
Quais são as principais diferenças entre a poesia ocidental e a poesia oriental, a poesia hebraica que está na Bíblia? A poesia ocidental privilegia a rima de palavras. A poesia hebraica privilegia a equivalência de ideias. A poesia hebraica ela possui características singulares na sua estrutura. Características da poesia ocidental. A nossa poesia, rima das palavras, uso da métrica, que é o ritmo, organização do verso, formato e disposição dos versos. Então, existe uma grande diferença entre a poesia ocidental e a poesia oriental. A Bíblia foi escrita para o Oriente. Então, nós temos costumes orientais, formas literárias orientais, que muitas vezes nós não entendemos. Por isso que se faz necessário mecanismos mais apropriados para a interpretação da Bíblia Sagrada, para conhecimento da cultura local, para que nós possamos entender melhor a Bíblia Sagrada, como ela foi escrita. Porque é importante nós sabermos para quem ela foi escrita, por que foi escrita aquela mensagem. A Bíblia ela tem uma mensagem universal, a salvação, o plano de Deus para a humanidade. A revelação daquilo que Deus queria mostrar para a posteridade, para o seu povo, para as pessoas, para o homem. Agora nós temos dentro da Bíblia Sagrada muita cultura oriental, nós temos na Bíblia Sagrada muita poesia, muitos cânticos, tudo orientais. E nós precisamos muitas vezes desvendar alguns segredos da poesia hebraica e não é o caso desse vídeo aqui, nós não vamos fazer isso. Mas como, por exemplo, identificar um texto poético na Bíblia Sagrada? Esse texto expressa ideias ou sentimentos que variam entre emoção e meditação. Poemas ali na Bíblia Sagrada são relatos de histórias, de acontecimentos. Poemas são reflexivos. O texto poético pode mostrar um misto de ideia, situação, sentimento, e esses temas se unem em torno de um único tema central. Qual é o propósito da poesia hebraica? Exprimir emoções. Por exemplo, Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Facilitar a adoração. Lamentação também é muito utilizado na poesia. Por exemplo, a lamentação no livro de Jó, que era um choro amargurado, e a lamentação era comum no mundo antigo. Não era um choro de reclamação. As lamentações do mundo antigo eram forma de oração. As lamentações diziam respeito a um coração aberto e contrito diante de Deus. E nos livros poéticos nós temos Jó, e nós já falamos bastante sobre Jó aqui, e além de Jó nós temos a aflição, o sofrimento, a persistência, a fé, a paciência, a confiança de Jó. E nós temos algumas teologias encontradas no livro de Jó. Deus como Todo-Poderoso. A teologia da retribuição. A teologia da teodiceia, que é a narrativa que busca explicar o bem e o mal. A gratuidade de Deus, a gratuidade de Jó, tudo isto nós encontramos no livro de Jó, que é um livro complexo e precisa ser estudado com muita tranquilidade para que nós possamos entendê-lo. Depois nós temos o livro dos Salmos, e os Salmos eles foram escritos por diferentes autores. Diferentes autores escreveram Salmo. Moisés escreveu um Salmo, Davi escreveu 73 salmos, Salomão escreveu 2 salmos, Asaf escreveu 12, Emã escreveu um salmo, Etã escreveu outro, os filhos de Corá escreveram 10 salmos. E muitos salmos nós temos ali no grande complexo do livro de Salmos, na grande biblioteca particular do livro de Salmos, no grande cantor cristão, harpa cristã, inária do livro de Salmos, nós temos 150 salmos e muitos deles nós não sabemos quem escreveu porque são de origem anônima. Mas quais são os temas do livro de Salmos? Cristo,
Deus, a palavra de Deus, a criação, a redenção, o sofrimento. Nós temos hinos de adoração, de louvor, de angústia, que contam história, que falam profecias, que trazem promessas, que trazem instrução, que declaram confissão, julgamento, testemunho, tudo isto e muito mais nós encontramos no livro dos Salmos. O livro dos Salmos é conhecido como o livro das orações do povo de Israel. Ele também é conhecido como o livro dos cânticos do povo israelita. E como nós já falamos aqui, eles equivalem a um inário, que hoje é utilizado em muitas denominações. Depois nós temos um outro livro poético, Provérbios, cuja autoria é atribuída a Salomão. Ali no Provérbios nós temos verdades práticas morais, verdades práticas espirituais, sabedoria, ensino, proposições, instruções. O livro de Provérbios, ele é para o povo de Israel como a origem da sabedoria. E a origem da sabedoria é o temor de Deus. E no livro de Provérbios isso está muito bem vaticinado. A sabedoria inicia pelo temor a Deus. A lei no livro de Provérbios é conhecida como uma grande educadora. O livro de Provérbios, ele fala da sabedoria que aparece em Provérbios personificada como uma mulher. Existe um contraste entre a mulher sedutora e a mulher sábia, que é a própria sabedoria. E no livro de Provérbios nós encontramos a teologia do valor da educação. Depois nós temos um outro livro, Eclesiastes, que também foi atribuído a Salomão, a sua autoria. E aí são pensamentos de Salomão, que tem instruções, doutrinas, contrastes e conselhos sobre a vida humana. E aqui é feito a experiência como critério de verdade dentro do livro de Eclesiastes. Depois nós temos Cantares de Salomão, e alguns dizem que Cantares foi o último livro que foi colocado dentro do cânon sagrado, e só foi colocado dentro do cânon sagrado porque a sua autoria foi confirmada. Salomão escreveu o livro de Cantares, senão provavelmente não teria entrado no cânon sagrado. A palavra-chave do livro de Cânticos é amor, romance. E ele trata uma história de amor entre Salomão e a Sulamita. Alguns dizem que a história literal do cântico está relacionada a Salomão, enquanto ele está a percorrer a região norte do seu reino. Em Sunem, ele teria encontrado uma pastora cuja beleza e graça tanto o cativaram que ele a leva para Jerusalém na esperança de conquistá-la, a fim de que ela seja a rainha de suas rainhas. Segundo alguns historiadores, essa é a mensagem central, o tema, o mote central do livro. E as teologias encontradas no livro de Cantares, o amor entre o homem e a mulher, a simplicidade, a beleza do amor. Teologias encontradas no livro de Cantares, o amor entre o homem e a mulher. Muitos querem espiritualizar o livro de Cantares, mas a gente não consegue espiritualizar o livro de Cantares, porque ali fala de beleza, de amor, de relacionamento entre o homem e uma mulher, entre o marido e sua esposa. É uma interpretação literal, o homem e a mulher se amando. E também existe, claro, uma interpretação alegórica que alguns colocam dentro do livro, que é o amor de Deus por Israel. Tranquilo, pode ser feito. Agora, a literalidade do livro não pode ser esquecida, não pode se deixar de lado. A literalidade que fala de amor entre um homem e uma mulher. Um livro poético. Talvez muitas pessoas tenham vergonha, não é? Talvez tabus, não é? Fazem com que muitos enxerguem, ou queiram enxergar, ou forcem o entendimento de Cantares como um livro espiritualizado. Não, o livro de Cantares é um livro poético que fala de do amor entre um homem e uma mulher e ponto. É isso o que fala o livro de Cantares. No terceiro tópico, nós temos uma mensagem ao coração, uma mensagem de soberania, uma mensagem de sabedoria e uma mensagem de adoração. Nós vimos hoje aqui um pouquinho dos livros históricos, um pouquinho dos livros poéticos. Peço perdão a você, não foi uma aula muito densa, no sentido de com um detalhamento maior dos livros, um detalhamento maior das obras
poéticas, históricas, mas o vídeo ficaria muito grande e a ideia é não deixar o vídeo tão grande assim. Mas nós vimos a história do povo de Israel sendo contada, nós vimos a poesia na Bíblia Sagrada e tudo isso nos faz entender que a Bíblia Sagrada é um guia para a vida, mas a Bíblia Sagrada também é uma bagagem, ela mostra a bagagem do povo, porque a história é a bagagem do seu povo. O povo de Israel, ele passou por conflitos, por problemas, por dificuldades. O povo de Israel enfrentou muitas adversidades e essas estão ali mostradas e quase que visualizadas conforme a gente vai lendo. É tão grande, é tão intensa a narrativa que nós nos colocamos no centro dos acontecimentos ao ler ali os livros históricos e nós vimos como Deus foi soberano e amoroso para com o seu povo, trazendo o seu povo muitas vezes através de uma certa rigidez, mas que era necessária para trazer o seu povo a entender que Ele é o Deus maravilhoso, Deus poderoso e Ele, o povo escolhido para ser uma nação sacerdotal. Então, o relacionamento de Deus com o seu povo nunca foi dos mais, digamos assim, afáveis, mas Deus é amoroso, misericordioso e bondoso, porque Ele sempre esteve ao lado do seu povo. E a poesia, ela nos mostra que a Bíblia também é um livro lúdico, a Bíblia também é um livro que tem características próprias de alegria, de felicidade, expressa sentimentos, expressa variedades de sentimentos. Tudo isso nós encontramos na Bíblia Sagrada. E a adoração a Deus através da poesia, através do cântico, através das narrativas também, para que o povo, para que as gerações futuras soubessem do que Deus fizera pelo povo. Espero que essa aula tenha sido para você uma aula abençoada, espero que ela tenha servido para você aprender um pouco mais, agregar um pouco mais de conhecimento e o nosso objetivo aqui é trazer para você uma aula sempre consistente, embora muitas vezes nós não consigamos colocar todo o assunto aqui porque ele realmente é muito grande. E eu gostaria de convidar você para a nossa próxima aula. Próxima aula nós estaremos aqui de novo, já na lição 10, estudando a nossa revista Lições Bíblicas. Muito obrigado a você que esteve até aqui conosco, muito obrigado pela sua companhia. Deus abençoe maravilhosamente a sua vida.